Olá a todos, eu sou Guilherme Borges e hoje vamos falar sobre armazenamento de dados em Android. Em especial, nós vamos falar sobre armazenamento local de dados, que envolve SQLite e a biblioteca Room, que é a biblioteca que nós vamos usar nas aulas práticas, armazenamento de arquivos internos, armazenamento por preferences, e todo o armazenamento remoto a gente vai tratar em outras cadeiras, por exemplo, a PDM2. Onde nela vocês vão ver como é que faz acesso à rede de download, lidar com web services, tanto do lado do servidor quanto do lado do cliente, e sincronização de dados com o servidor. Dado essa introdução, é importante também ressaltar que esse material é um resumo e vocês vão poder acessar mais informações no site da disciplina, onde vai ter um material atualizado em maiores detalhes. Com isso, vamos iniciar então nossa sessão sobre armazenamento local. A primeira biblioteca de armazenamento local que a gente vai falar é sobre Preferences e a Shared Preferences. Ambas são classes parecidas. A Preferences é uma classe abstrata e a Shared Preferences é a implementação dela, onde ela pode ser usada tendo uma ideia em mente, se a gente for comparar com o PHP, a funcionalidade da seção e do cookie. A diferença é que eles são armazenados dentro da própria aplicação do aplicativo. É importante notar que esse arquivo ele não pode ser acessado que não seja pela própria aplicação que criou ele. Com isso, problemas de segurança, por exemplo, de outra aplicação acessando o teu arquivo, mesmo em formato administrativo, tu tem algumas dificuldades de acessar ele, né? E esse aplicativo, uma vez que ele for deletado, o arquivo também é excluído. Então ele é bastante seguro. E que tipo de informações a gente pode salvar dentro dele? A gente pode salvar qualquer dado primitivo que é incluído booleano, float, int, long, string, string set. A gente não pode colocar objetos serializáveis, como a gente fazia com a intent. Porém, esses dados já permitem que a gente faça armazenamento de diversas informações. Por exemplo, boolean, o usuário está logado ou não, ou a sessão do usuário ainda está válida. Int, o ID do usuário logado, para que ser utilizado nas consultas. Float, ou long, qual sensibilidade que o usuário está usando, qual que é o grau de transparência, qual as configurações que estão sendo usadas. String, qual o nome que aparece no cabeçalho da apresentação do usuário. Assim por diante, a gente pode salvar várias informações dentro dessa seção, que é chamada de Shared Preferences. E para acessar ela, a gente acessa usando uma classe Shared Preferences, e dentro da Activity ou do fragmento, que o fragment também tem acesso aos Shared Preferences, tu consegue pegar esses Get Shared Preferences, passando o nome do arquivo que possui as preferências. Aqui no caso está User Preferences, pode ser qualquer nome de arquivo, por exemplo, minhas configurações, as configurações login. Eu posso fazer vários arquivos separados, inclusive um, por exemplo, para configurações diversas do aplicativo. E sempre o modo usado é o modo privado, que é o modo que a gente utiliza que só a aplicação consegue acessar. O modo público está descontinuado e ele não pode ser acessado, ele inclusive ele dá alguns erros quando tenta colocar isso. Continuando, a forma de utilizar ele funciona mais ou menos da mesma forma do intent. A gente coloca um put, só que eu tenho que botar um put específico, put boolean, um put string e assim por diante, bem específico. E para a gente conseguir colocar esse valor, a gente precisa pegar o nosso shared preferences, que a gente pegou, que é esse preferências, pegar ele e declarar, olha, nós vamos editar o arquivo de preferências. Beleza, a partir desse momento o arquivo ele começa como se fosse uma forma de atualização. Esse editor, então a gente coloca os valores que a gente quer alterar nele e dá um commit ou um apply. Essas duas funções podem ser usadas para salvar os dados que a gente colocou aqui, dependendo da versão que a gente for usar. E para pegar o resultado, na tela que a gente pegou esse shared preferences, eu posso pegar diretamente um get boolean, eu coloco a chave da variável que eu quero pegar,
e o valor default, que funciona mais ou menos a mesma ideia da intent. Se não há essa configuração, ele vai ser falso por natureza. Agora vamos para armazenamento interno. O armazenamento interno de informações, a gente realiza quando a gente quer, por exemplo, salvar dados de fotos, vídeos, arquivos de forma dinâmica. Então, o que a gente estava fazendo até agora nas aplicações era colocar na pasta r.drawbles e lá nós podíamos acessar como r.drawbles e o nome da foto ou o nome do arquivo lá dentro. Agora, mas às vezes isso é uma maneira que a gente pode fazer, mas a gente tem que colocar todos os arquivos na hora de criar o projeto. E às vezes a gente precisa baixar esse arquivo e salvar em algum lugar. Para isso, a gente faz esse armazenamento interno dinâmico. E ele funciona mais ou menos parecido de como funciona Java. Tá, a ideia é o quê? Eu tenho um arquivo e eu abro ele de dentro do sistema operacional usando o file name, que é todo o path até o arquivo, ou o nome do arquivo direto junto com a sua extensão, se ele está dentro da pasta raiz do projeto. Do aplicativo. Eu escrevo ele, por exemplo, estou escrevendo uma string aqui em bytes, né? Gero bytes dela e fecho. É a mesma forma que a gente faz dentro de Java. Para ler os arquivos, a gente pega o nome do arquivo que foi salvo lá dentro, que pode ser um arquivo temporário, pode ser uma foto e assim por diante. Como eu salvei direto na raiz, que é esse hello file, ele vai pegar direto da raiz também. Uma vez pego direto da raiz, nós podemos fazer um buffered header para ler esse arquivo. E a partir desse ponto, eu crio um string builder para ler as diversas linhas desse arquivo. É claro, se fosse uma foto, se fosse um vídeo ou assim por diante, eu teria que usar outro tipo de formato de arquivo que não seja string builder, poderia ser um file, por exemplo. Dentro desse file eu poderia colocar um bitmap, que eu poderia colocar a imagem e exibir ela. Com isso a gente conclui. O armazenamento de arquivos interno, então, ele é feito de uma forma parecida com o Java, tendo alguns métodos para facilitar para a gente o salvar e o ler arquivo. Agora vamos falar sobre o armazenamento interno usando o SQLite. SQLite ele é um banco de dados bastante leve e eficiente e é o banco de dados padrão do Android. Ele usa um modelo relacional e uma coisa que é importante notar é que ele é um banco de dados local. Tu não consegue acessar ele de fora do dispositivo, tu não consegue usar ele para acessar um banco de dados que está remoto, ele é para armazenamento local. Por que isso acontece? Ele é um banco de dados que ele é prático e leve para ser usado, em especial, por exemplo, quando tu está com desconexão, digamos que tu tem o WhatsApp de aplicativo. O WhatsApp funciona offline, mas tu consegue só guardar uma mensagem que vai ser enviada quando tiver rede, ou mesmo ler as mensagens antigas. Em ambos os casos, ele acessa um banco de dados SQLite. E como é que a gente faz para criar ele? Primeiro, toda vez que a gente for criar um banco de dados SQLite local, a gente precisa criar uma classe, no caso eu criei essa cria banco, e ele tem que estender a biblioteca SQLite OpenHelper. Nela, a gente precisa especificar como é que vai ser o nome do banco interno, qual que é a versão inicial dele e criar um construtor contendo o construtor super especificando o nome do banco e a versão. Feito isso, a gente possui duas funções que é obrigatório serem implementadas dentro dele, onCreate e onUpgrade. Vamos lidar cada uma delas individualmente. Primeiro, a onCreate, ela basicamente executa os scripts de criação do banco de dados da versão atual. Como isso funciona? Para isso, a gente tem como parâmetro aqui, como você pode ver no onCreate, um DB, e esse DB a gente pode executar um comando chamado exec SQL. Esse exec SQL é uma SQL que
que ele aceita somente um comando por vez e ele não retorna no resultado. Aqui eu estou criando uma tabela no banco de dados. Pessoas com ID, nome, idade, e-mail, gênero e estado civil. Percebam que o tipo de dado aqui não é bem o tipo de dado que a gente utiliza dentro do Android. Android não, desculpa, do MySQL, como vocês estão acostumados em outras disciplinas. Porém, esse dado ele é uma generalização. O que acontece? Qualquer tipo de terminação que a gente utilizar do MySQL, do Postgres, entre int, integer, tiny, assim por diante, ele vai considerar por baixo dos panos integer, como se fosse todos eles. A gente pode ainda usar os SQLs que a gente utilizou em MySQL, mas ele vai interpretar como integer. O mesmo serve para varchar e todos os derivantes deles, inclusive char, que ele vai considerar text. Blob, que não é um dado especificado, que ele vai guardar da forma que for. Digamos, eu estou salvando uma imagem serializada dentro do dispositivo. Real, double precision, float, ele vai considerar real. Numeric, date, boolean, vai considerar numeric. Dadas essas definições, ele cria, então, um banco de dados. Só que o que acontece é o seguinte, a gente precisa ter uma função onOpgrade que é utilizada para atualizar o banco de dados. Como assim? Imaginem agora o cenário do WhatsApp. O WhatsApp foi lançado em produção, as pessoas começaram a baixar ele, hipoteticamente na versão 55. Vamos usar esse exemplo. Nesse caso, nós tínhamos 10 tabelas, cada uma com 5 atributos cada. O problema acontece é que nós temos múltiplos usuários, e esses usuários eles nem sempre sincronizam as suas aplicações. E cada usuário pode morar em lugares diferentes do planeta. Cada um desses usuários pode ter desconexão e acabar não conseguindo acessar o aplicativo por algum certo tempo. Ele pode ter problema de armazenamento. Então, um tem um celular mais antigo e esse celular mais antigo tem pouco armazenamento e outros têm um top de linha que consegue sempre atualizar assim que uma nova versão aparece. E por causa de todas essas características que tornam os usuários mais difíceis de lidar, a gente precisa considerar que a gente pode ter versões diferentes entre usuários. Vamos pegar o seguinte exemplo. Agora, depois de 4 anos, hipoteticamente é claro, o banco de dados desse WhatsApp da vida está na versão 556. Percebam que após todas as atualizações, ele chegou a ter 15 tabelas e somando todos 20 atributos cada uma, tipo assim. E percebam que houve uma grande modificação. Era 10,5, agora é 15,20, então muito mais dados ele armazena. Acontece que esses usuários ter comportamentos diferentes. O primeiro não atualizou nenhuma vez, então ele continua com a versão 55. O segundo atualizou ele, mas foi viajar e ficou sem internet por um tempo e quando voltou não quis mais atualizar porque o celular ficou cheio de fotos, porque ele foi viajar, tirou fotos, ele não teve tempo de deletar essas fotos para atualizar o aplicativo. E ele parou na versão 500. O próximo é o WhatsApp 3, que o cara continua atualizando ali, ele está na versão 556, estando atualizado. O que acontece é que a gente não pode simplesmente executar aqui na versão 55 501 vezes, o cara baixar 501 vezes o aplicativo para fazer atualizações. O mesmo vale para aqui, tu não vai deixar vai exigir que o cara instale 51 vezes as aplicações atualizando de uma versão para outra. O que a gente faz scripts que a gente faz com que o cara consiga atualizar de uma versão para a última. Então a gente colocaria aqui dentro do upgrade, a gente tem aqui o acesso ao banco de dados, a versão antiga e a versão nova. Por enquanto não estou usando a versão nova aqui, mas a gente pode fazer algumas modificações para cada versão. A gente pega e vê qual que é a versão, ele é um valor inteiro, digamos 55. Eu executo um script backup a versão 55, deleto a tabela anterior, crio novamente e restauro os dados. E o mesmo vale para a versão 500. Isso é uma coisa que a gente tem que fazer manualmente, fazer vários testes. E, em geral, é um dos lugares que dá mais problema quando tu atualiza aplicações. E, por essa razão, quando a gente tem
versões muito divergentes do que se tinha no passado, os aplicativos fazem o seguinte: olha, a versão X do nosso WhatsApp não vai funcionar a partir de tal dia se você não atualizar. Isso acontece justamente porque começa a girar um monte de script dentro do arquivo, começa a ficar cheio de arquivos, começa a crescer o tamanho do programa, só que a maior parte é para atualizar versões do banco de dados. Então, tirando parte dos scripts, acaba diminuindo também o tamanho do programa. O próximo passo, uma vez que a gente tem os scripts atualizados, a gente está com o banco pronto para ser manipulado. E a gente pode inserir, atualizar, deletar, query, que é o equivalente a select do nosso banco de dados MySQL, e raw query, que permite que a gente escreva SQLs no braço. Para isso, a gente precisa criar uma classe. Aqui, por exemplo, tem uma classe DAO, onde eu executo o criabanco, e do criabanco, que é uma classe que pega o que nós usamos para criar o banco de dados ali, e a gente habilita uma conexão, que seria esse banco aqui. Através disso, eu posso começar a salvar e manipular dados. Mas antes de iniciar isso, a gente precisa entender um conceito que é chamado Content Values. Content Values funciona mais ou menos como nossa intent, a gente guarda chaves e valores dentro dela. Hashmap também é parecido. E aqui percebam que o comportamento dele, eu estou salvando a chave nome Jonas, idade 54 e nome de novo Jovem Peçanha, onde esse Jovem Peçanha vai substituir Jonas, porque esse aqui é a chave. E após isso, o que eu faço? Eu vou usar a função inserir para inserir ele no banco de dados. Ele vai inserir esses dados naquela tabela pessoas que a gente criou. Percebam que a primeira parâmetro de 3 é a tabela que eu vou colocar, que seria a tabela pessoas. No column hack é um elemento opcional, a gente vai deixar em nulo, a gente não precisa entrar em muitos detalhes, mas a ideia é que ele tem uma definição de nulo dentro do banco de dados, e por questões de compatibilidade a gente pode criar uma classe para ter nossa própria interpretação do que é um valor nulo. E o último parâmetro, a gente coloca o content values, que ele vai inserir o novo usuário, a nova pessoa. E ele gera um ID, que é esse ID gerado aqui como resposta. Próxima função é o update, que ele possui 4 parâmetros. O primeiro é a tabela, depois os valores usando o content values, o selection, que é a parte where do SQL, e o selection args, que a gente utiliza para filtrar, para delimitar quais que são os dados usados no select. Ele retorna um valor inteiro, que é a quantidade de linhas afetadas. Como é que funciona isso na prática? Vocês podem ver aqui a gente tem o content values. Eu quero utilizar o nome para Sargento Olávio Peçanha, onde eu vou ter uma parte where do SQL, que é, eu quero atualizar a pessoa com o ID tal e idade, sendo que a idade dele é maior que tal. Perceba que tem essas duas dúvidas. Isso a gente coloca no args, onde o primeiro vai substituir o primeiro valor e o segundo vai substituir o segundo valor. Com isso, eu passo a tabela que eu quero editar aqui a pessoas, os valores que eu quero alterar, a parte where do SQL e os argumentos que vão substituir a cada um desses. Eu posso colocar os valores aqui direto? Posso, porém acontece que isso aqui permite com que ele filtre SQLs aqui dentro. Então, se tu colocar aqui direto, a pessoa pode escrever um subquery e acabar inserindo alguma coisa no banco de dados ou selecionando alguma coisa que pode causar erro na tua aplicação. Aqui ele já usando o args, ele já consegue filtrar algumas dos SQL injections que podem ser feitos. Próximo é delete. Delete é o mais simples de todos, onde a gente possui o primeiro parâmetro, que é a tabela, o segundo a parte where da argumentação, e o where param, que é onde a gente coloca o ID. Em geral, é claro, a gente pode usar nulo aqui, né, e colocar o ID direto aqui, porque em geral o ID ele é uma coisa que a gente controla dentro do sistema, então o usuário não vai poder selecionar isso. O query é o mais complexo de todos, ele possui 8 parâmetros. A tabela, as colunas que a gente está selecionando, a parte where do SQL, os argumentos do SQL, como a gente fez ainda no update,
O group by, se a gente for usar. O heaven, se a gente for usar do Skelly. O order bar, se a gente for usar. E limit. E como é que isso funciona? Eu queria uma variável para cada um delas. Eu podia colocar aqui direto. Mas enfim, em termos didáticos. E todos os componentes que eu não for usar, eu coloco nulo. Então, percebam aqui que eu estou pegando o nome da tabela pessoas. Eu estou selecionando só esses dados, ID, nome e idade, e em ordem por nome. E o resto está nulo. Então, select asterisco, quer dizer, asterisco não, select ID, nome, idade, from pessoas. Order by, nome ask, descendente. E eu posso substituir o where, digamos, para colocar um like, por exemplo, e para filtrar, por exemplo, eu quero filtrar pelo nome João. E eu não preciso substituir aqui porque eu estou usando variável, mas eu poderia colocar aqui direto. E como é que eu consulto? O que retorna desse daí? Ele retorna um cursor. O cursor é uma variável especial, ele funciona mais ou menos como um iterador. Como assim? Uma vez que retorna o cursor, eu tenho que criar um array, ou uma lista, e assim por diante, um container que vai colocar os dados. Aqui eu criei um array list de pessoas, que é uma classe que eu criei para usar nessa tabela. Nisso eu vou usar um cursor. Esse cursor ele vai iterar sobre cada linha retornada do banco de dados. Onde eu coloco aqui o ID, a posição da coluna que eu vou usar. Como assim? Estão vendo aqui? 0, 1 e 2. Eu tenho que pegar aqui int 0, string 1 e int 2, que é respectivamente cada um dos tipos de dados. Por que isso? Porque é uma coisa para otimizar memória. Uma vez os dispositivos eram muito limitados em memória e eles usavam isso para fazer otimizações. Pegando os dados, eu posso criar um objeto pessoa, adicionar os dados e adicionar na lista. Mas como é que funciona esse cursor? O cursor ele começa em 0. Percebam aqui, cursor move to next. Tá? E pelo cursor eu pego a pessoa. Começando em 0, eu tenho 3 pessoas ali dentro. Esse cursor ele vai ser executado para o next. Executando next, ele vai pegar a primeira pessoa, que é o sargento Peçanha. E ele vai pegar os dados idade, nome e ID, 0, 1 e 2. Ele vai executar de novo no while move to next. E vai passar para o John Travolta, que vai pegar os seus dados, pega os dados de novo, cria um objeto, coloca na lista, e vai para o terceiro, cria o objeto, coloca na lista esses dados, até ele chegar fora da tabela. Quando ele chega fora da tabela, ele vai voltar false, porque não tem mais dados a serem acessados. Feito isso, ele para a execução. Nós vamos tentar isso. Com isso a gente conclui as principais partes do SQLite. A gente não vai usar SQLite direto em aula, a gente vai usar mais a biblioteca Room, que permite uma produção mais rápida de códigos. E nós vamos lidar com ela melhor durante a aula. Nos vemos então durante a aula. Até a próxima!